Boa noite, amigos. Boa noite a todos que já se encontram aqui conosco neste momento de estudo e oração. Obrigada a todos que estão chegando neste momento, para que juntos vibremos luz, paz, amor, para que a gente possa se conhecer um pouco melhor, para que a gente possa estudar e compreender os ensinamentos, as leis divinas, para que a gente possa se fortalecer nestes momentos difíceis que temos vivenciados, percebendo tantos irmãos que sofrem, né? Quando as provações chegam no nosso lar, na nossa mente, e que nós possamos, assim, juntos, vibrarmos muito por todos nós e por todos aqueles que estão necessitados. Nós rogamos neste instante ao nosso anjo da guarda, que possa estar conosco aqui, nos protegendo, nos fortalecendo. Rogamos a Jesus, o governador da terra, que possa envolver com a sua luz maravilhosa todo este planeta tão necessitado da regeneração que já começou. Rogamos a nossa Mãe Santíssima, que abençoe a todos nós, envolvendo-nos com teu manto sagrado, e que a gente possa se sentir mais envolvido mesmo com essas vibrações amorosas de todos nós que estamos aqui, em nome de Jesus. Que nós possamos rogar pelos nossos irmãozinhos que precisam ser encaminhados para hospitais e escolas, e que nós possamos abrir a nossa mente, o nosso coração, para o estudo da noite de hoje. Que Jesus, quando encarnado, disse: onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome, ali eu estarei. Aqui somos mais que todos. Então, Jesus está conosco. Sintamos a presença do Mestre, essa energia nos envolvendo. Sintamos que nós possamos nos abrir para que essa energia banhe cada célula do nosso corpo físico e do nosso corpo espiritual. E que durante o estudo da noite de hoje, nós possamos perceber as mudanças internas ocorrendo e que a gente possa transmutar todas as energias negativas, por nós criadas ou a nós enviadas, em energias de amor, em energias positivas. Que o Senhor abençoe a nossa reunião da noite de hoje, que abençoe a nossa semana e cada um de nós, os nossos lares, familiares e amigos, encarnados ou desencarnados. Sejam todos muito bem-vindos. Aqui nós temos algumas pessoas que já estão no chat ao vivo. Seu Antônio, boa noite, seja bem-vindo. Norminha, boa noite. Cláudia, boa noite, seja bem-vinda. Tita, Vera Viana, sejam bem-vindas. Fernanda, boa noite, seja muito bem-vinda. Osanir e Ricardo, boa noite para vocês, sejam bem-vindos. Que tenhamos uma excelente noite de aprendizados, de curas, de vibrações maravilhosas, né? Hoje nós leremos um capítulo deste livro, Ceifa de Luz. Ceifa de Luz foi psicografado pelo nosso queridíssimo Chico Xavier e a autoria espiritual é de Emmanuel. Esse livro faz parte da coleção Fonte Viva. Então, sempre tem uma passagem evangélica, né? E depois os ensinamentos de Emmanuel em relação a esta passagem, chamando a nossa atenção para esse aprendizado. O capítulo 47 tem o título Autoproteção. A passagem evangélica encontra-se em Mateus, capítulo 7, versículo 2. Pois, com o critério com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Interessante, né? Muito interessante, muito profundo essa fala, né? Então, aqui a gente
Percebe que Jesus está falando sobre o julgamento. E Emmanuel começa. A gentileza deve ser examinada não apenas por chave de ajuste nas relações humanas, mas igualmente em sua função protetora para aqueles que a cultivam. Não falamos aqui do sorriso de indiferença que paira indefinido na face quando o sentimento está longe de colori-lo. Reportamo-nos, sim, à compreensão e, consequentemente, à tolerância, ao respeito com que somos todos chamados à garantia da paz recíproca. De quando em quando, destaquemos uma faixa de tempo para considerar quantas afeições, quantas oportunidades preciosas temos perdido unicamente por desatenção pequenina ou pela impaciência de um simples gesto. Quantas horas gastas com arrependimentos tardios, quantas agressões vibratórias adquiridas à custa de nossas próprias observações, de nossas próprias censuras, de perguntas e respostas mal conduzidas. O que fizermos ao outrem, fará o outrem a nós e por nós. Reflitamos nos temas de autoproteção. A fim de nutrir-nos ou aquecer-nos, outros não se alimentam e nem se agasalham em nosso lugar. E por mais nos ame, não consegue alguém substituir-nos na medicação de que estejamos necessitados. Nas questões da alma, igualmente, os reflexos da bondade e as respostas da simpatia hão de ser plantados por nós, se aspiramos à paz em nós. Gente, que lição linda essa da autoproteção, né? Então, no primeiro parágrafo aqui, Emmanuel traz uma reflexão da autoproteção como algo necessário para todos nós. E ele coloca que a chave para essa autoproteção é a gentileza para com o outro, a gentileza para conosco, né? Que nós precisamos cultivar gentilezas, né? Muitas vezes nós agregamos à nossa vida questões muito complicadas porque nos falta um pouquinho de empatia, de atenção, de gratidão àquele que está do nosso lado. E eu estendo um pouquinho essa observação que nós fazemos isso conosco. Muitas vezes nós não colocamos atenção em nós, muitas vezes nós não somos empáticos com nós, e muitas vezes nós não somos gentis, amorosos conosco mesmo. Então, eu queria, antes de voltar aqui ao texto, fazer uma reflexão com vocês sobre essa questão da autoproteção, né? Quando a gente pensa em autoproteção, somos nós nos protegermos de algo que é indesejado, né? De uma interação indesejada, tanto com o nosso corpo quanto com o nosso espírito. Então, a gente se protege. A pessoa que não acredita em espírito fica vinculada à questão materialista da coisa. Mesmo assim, ela se autoprotege, né? Quando eu penso em autoproteção, eu penso que existe alguma coisa ou alguém, algo que possa me tirar do equilíbrio. Ou, indo mais além, algo que possa provocar um dano no meu corpo físico, ou na minha mente, ou no meu espírito, né? Então, nós nascemos com um desejo inato, ou seja, a gente nasce com o desejo de se manter vivo. O nosso instinto de sobrevivência é muito grande.
Então, naturalmente, a gente já tem uma ideia, uma ação, um sentimento, um desejo de se preservar. E isso é muito bom, né? Isso faz com que nós possamos viver uma vida mais longa, faz com que nós tenhamos a oportunidade do aprendizado, da convivência e tudo mais, né? Então, o desejo de se manter vivo é esse instinto de sobrevivência que todos nós temos. Quando isso está em desequilíbrio, significa que nós estamos em um desequilíbrio físico, mental e espiritual, porque nós saímos ali daquilo que faz parte do nosso ser, né? Autoproteção é diferente de autossabotagem. Era esse ponto que eu queria ver com vocês. Muitas vezes, nós nos protegemos de uma forma tão equivocada que passamos a nos sabotar, né? O que é sabotar? É impedir o fluxo da vida, impedir o contato, inclusive com coisas que são raízes da nossa felicidade, do momento ou futura, né? Então, por exemplo, nós temos alguns exemplos que essa autossabotagem começa, inclusive no meio em que vivemos. Nós criamos as crenças limitantes. O que é esse nome? Nós acreditamos em algo que vai nos limitar a ação, o pensamento, o sentimento, que vai cercear a nossa naturalidade, porque a gente vai evitar aquilo que a gente acha, que a gente acredita que seja nocivo, danoso para nós. E quando a gente faz isso sem um critério mais profundo, nós podemos estar nos auto-sabotando, achando que estamos nos protegendo. E nós podemos estar vinculados a essas crenças limitantes que não são reais, né? Por exemplo, nós aprendemos, a minha geração, pelo menos, nós escutamos muito das pessoas: homem não presta. Se essa ideia ficar muito fixa em nós, se nós não tivermos a atenção de pensarmos que somos espíritos imortais e que um é diferente do outro, como que nós vamos ser reducionistas e falar que homem não presta? Às vezes, porque o meu pai, ou tio, ou avô, ou pai de uma amiga, errou feio, nós vamos generalizar isso? Não podemos. Mas a gente, inconscientemente, de tanto escutar, a gente cria uma crença negativa aí. Então, o que a gente estabelece? Uma relação de medo, de observação, e aquele relacionamento já começa com sentimentos complicados, com desconfianças, com ciúmes, já entra um desequilíbrio na relação, né? Por exemplo, uma outra coisa que a gente escuta muito: dinheiro é algo sujo. Dinheiro nos afasta do caminho espiritual. O rico não entra no reino dos céus, né? E não é bem assim, né? O dinheiro, ele pode sim ser um instrumento do mal, mas ele pode ser uma ferramenta do bem. Aí entra o livre-arbítrio. Então, se eu ganhar, sei lá, 20 milhões na Mega Sena, né? Eu posso usar esse dinheiro para ajudar famílias, conhecidos, para fazer planejamentos, para criar, fundar um asilo, uma creche. Eu posso aproveitar esse dinheiro de uma forma muito bacana. O dinheiro tem a função que é dada para quem é seu dono. O dinheiro não é o nosso dono, nós somos donos do dinheiro. E se essa equação inverte, o dinheiro passa a ser nosso dono, aí a doença chega.
porque aí nós não estamos plenos no nosso equilíbrio, né? Por quê? Porque aí, quando o dinheiro passa a ser o nosso dono, é o risco que nós temos de ter um desejo desenfreado de ganhar, um desejo desenfreado do poder que esse dinheiro traz, né? Nós podemos usá-lo de forma mesquinha para gerar mais e mais e mais, né? Então, são muitas as nossas crenças limitantes. Digamos que o espírito encarna para ser empreendedor, para ser um cientista, um criador de alguma coisa que vai revolucionar algo, né? Mas aí toda a família dele tem, tipo assim, são funcionários públicos. Vocês imaginam a dificuldade desse ser de ir contra toda essa ideia familiar e seguir um caminho diferente? A insegurança, o medo, a dificuldade, né? Então, muitas vezes, nós temos, por conta dessas crenças limitantes, o desejo de ficarmos em uma zona de conforto. E essa zona de conforto é muito perigosa. Quando a gente está todos os dias em uma zona de conforto, muito facilmente eu estou com medo, ou estou me sabotando da convivência, da escuta de ideias diferentes, né? Do crescimento da minha evolução espiritual, né? Então, às vezes, nós temos o medo de sofrer, o medo da inveja do outro, que não pode ver nada que eu estou construindo de coisas boas. Por quê? Porque aí tem a crença limitante do dinheiro, né? Então, se eu batalho, luto e consigo comprar, sei lá, uma casa ou fazer uma viagem, aí tem gente que nunca conta nada para ninguém, mas para ninguém mesmo, né? Com medo da inveja, com medo de mostrar o sucesso. E tantas vezes isso é tão forte que eu acho que estou me protegendo, que eu acabo me afastando daquilo que é instrumento de construção de felicidade, né? Então, vocês acham que Deus não quer que a gente construa uma casa e que se sinta bem numa casa construída por nós? Ou que a gente possa viajar em segurança para visitar a mãe ou o pai em uma outra cidade? Vocês acham mesmo? Né? Agora, é claro que os espíritos bondosos, amorosos, os espíritos mais evoluídos, nenhum vai ficar feliz de ver a pessoa gastar a maior grana com tráfico de armas, ou com drogas, ou com bebidas, ou com coisas que possam estar com corrupção, né? Claro que não. Mas aí é o uso, não é o dinheiro, é o uso que a gente faz dele, como eu já tinha dito. Então, essas crenças limitantes podem nos levar a medo de críticas profundas daqueles que convivem conosco, né? Então, quando eu não me aceito, quando a minha autoestima está balançada, quando eu não tenho uma plena certeza, uma segurança, eu tenho muito medo do julgamento do outro. Por quê? Porque o julgamento do outro vai de encontro ao meu julgamento que eu não assumo sobre mim mesmo. Então, quando eu tenho medo do que o outro vai falar de mim, do que o outro vai pensar de mim, no fundo sou eu que não estou me aceitando. Talvez por um processo de autoestima muito complicado, né? E há um sofrimento muito grande quando a gente não se ama. Então, quando a minha autoestima não está bem, vários pontos fracos ficam vulneráveis, né? Então, o que acontece? Eu fico desconfortável, o meu inconsciente quer me proteger e me leva para as zonas de conforto. Ah, então eu tenho medo de estar no meio das pessoas, então eu não vou estar. Eu não vou no show do artista que eu gosto, eu não vou numa reunião familiar, eu fico todo tremendo quando eu tenho uma reunião de trabalho. Por quê? A minha autoestima, o meu auto-amor está num nível bem baixinho
eu imagino que ninguém vai me aceitar, que eu serei rejeitado, criticado, né? Essa proteção para não me expor a uma situação que para mim é difícil, ela não é uma proteção tão saudável, porque eu não posso me acomodar. Eu preciso de me proteger buscando recursos e técnicas para sair dessa situação de medo, de pânico, de baixa autoestima, né? De me sentir engessada, sem conseguir fazer nada. Então, olha só, eu preciso de uma autoproteção positiva, verdadeira, que não tem nada a ver com autossabotagem. Porque a autossabotagem, ela me impele a ficar encolhida numa zona de conforto com medo de viver. E, no fundo, sem viver, né? Estou aumentando o ar aqui. O calor aqui está bravo. Bom, então, o que é autoproteção? A autoproteção é uma coisa maravilhosa. A autoproteção acontece, por exemplo, quando eu olho o clima para me proteger da chuva, do excesso do sol, do frio intenso. O meu corpo precisa de proteção, né? Mas também precisa de ter uma autoproteção energética. Por quê? Porque nós não somos só corpo e matéria, nós também somos energia, né? Então, a autoproteção, ela acontece quando nós prestamos atenção e conseguimos fazer uma higienização para me proteger daquilo que está me agredindo. Uma higienização do meu físico, sim, porque o meu físico não pode estar avariado, né? Uma higienização emocional, porque eu preciso de separar ali e jogar fora algumas coisas, né? Uma higiene mental e espiritual. Então, a autoproteção, ela tem a ver com esse cuidado físico, mental, emocional e espiritual. Entendeu o quanto que é mais amplo, né? Então, se eu quero pedir uma proteção ao meu anjo da guarda, ok, a gente pede e ele protege, a gente se aproxima, com certeza. Agora, se eu ficar na defensiva, se eu me isolar, ou se eu agir contra alguém, isso não é autoproteção. Entendem? Isso é autossabotagem, isso é, às vezes, até agressão ao outro, ou a mim mesma, né? Então, eu preciso pedir proteção ao meu anjo da guarda? Sim. Peço proteção a Jesus, a todos? Sim, isso faz parte, né? De me sentir envolvida, de sentir essa energia em equilíbrio, pedir, né? Para conseguir equilibrar pensamentos, sentimentos e tudo mais, para que eu possa me sentir em paz, protegido, forte, né? Então, na autoproteção, eu preciso assumir mentalmente uma forma de pensar e de agir que seja positiva, dentro daquilo que eu dou conta, certo? E precisa de ser efetiva para nos aproximar de tudo aquilo que é digno, de tudo aquilo que é positivo, que é bom, que está a nosso favor. Então, a autoproteção nos dá coragem de irmos de encontro a tudo aquilo que esteja a nosso favor e que vai nos fazer bem. Entendem a diferença? Né? Então, olha só. Como que eu vou assumir uma forma de pensar e de sentir positivo se eu não estou conseguindo ter nada positivo? Naquele momento, você pode pegar coisas pequenas,
Por exemplo, através da gratidão. Você pega seu copo de água e não faz de forma automática. Você olha para aquela água. Nossa, que delícia ter uma água limpinha, filtrada aqui para eu poder tomar. Porque eu sei que tem pessoas que tomam barro, né? Então, que delícia. Então, obrigada, vida, por eu, né, através do meu trabalho, através do trabalho de todos os meus antepassados, hoje ter contato aqui com essa água limpinha, filtrada. Isso é trazer a positividade, né? Ou eu ter condição aqui de estar com um ventilador, está me aliviando o calor, né? Eu ter a condição de ter inúmeros livros de leitura, de pesquisa e tudo mais. Eu enxergar o cheio é algo importante. E isso é treino, gente. A gente precisa de treinar. Ah, eu falei isso que a Bia pediu, uma semana não resolveu nada. Claro que não. É uma questão de vida, né? Então você bebe água para a vida inteira. Não adianta você tomar hoje 5 litros de água e amanhã não tomar. Não é assim, né? Então, nós precisamos de observar, porque o autoconhecimento, quando a gente observa, a gente sabe exatamente do que a gente precisa. Muito interessante, uma vez eu estive em Washington com a minha família, visitando uma grande amiga. E aí o que aconteceu? Ela falava, ela saía para trabalhar, a gente ficava ali, tal, né? Estava naquele período de fevereiro, ainda um pouco frio, mas um céu maravilhoso, azul sem nenhuma nuvem, um sol. E ela falou: olhe pela janela, espere as pessoas passarem para você ver como elas estão vestidas. Observe. Porque se você olha, igual aqui no Brasil, olha, o céu tá azul, tá lindo, então a gente não pega blusa nem nada, de repente a gente vai passar um grande frio. Então tinha dia que o céu estava lindo, e 9 graus, 10 graus, e a gente estava tudo empacotado. Aí, olha que dica maravilhosa. Observe. E a gente às vezes não observa o mundo que nos cerca, o outro e tudo mais, né? Nós ficamos ali no nosso troninho, isolados, olhando para o nosso umbigo e preocupados com a gente, só com a gente. Então, não. Vamos observar a nós mesmos, ao ambiente e a tudo que nos cerca. Então, olha só. Primeiro, eu vou observar os acontecimentos, os sentimentos e as sensações negativas que insistem em morar dentro de mim, que perduram, que não vão embora. Então, de repente, um acontecimento que me deixa chateada. Um dia que uma pessoa, uma amiga muito importante, de repente me xingou de algumas coisas. Eu não esqueço isso. Então, acontecimento ruim. Quais os sentimentos e as sensações que eu vejo? Eu fiquei decepcionada, eu fiquei triste, eu fiquei com raiva, por aí vai. Então eu preciso de olhar o que está morando dentro de mim e que está me trazendo tanta coisa ruim que eu sinto de fraqueza, de desânimo, de não estar conseguindo me segurar, né? E aí eu preciso de entender por que estes acontecimentos, esses sentimentos, essas sensações negativas insistem em morar na minha mente e no meu coração? Por que eles estão sempre lembrados? E quando algo vai e volta várias vezes, assim, de forma negativa, eu começo a impregnar os objetos, o ambiente que eu estou. Vocês já notaram que às vezes a gente entra no ambiente e sente uma coisa ruinzinha? Porque ele está impregnado dessas energias negativas, né? Quando a gente está do lado de alguém que já está sabendo trabalhar melhor isso, é uma sensação boa. A gente dá vontade de chegar pertinho, dá vontade de pegar na mão, dá vontade de conversar a noite inteira, né? Dá vontade de aprender mais, dá vontade de mudar, né?
Então, eu preciso de saber que quando essas sensações, sentimentos, acontecimentos negativos ficam insistindo em fazer morada comigo, estão desequilibrando o meu corpo, a minha mente e o meu espírito, a minha trajetória nessa vida, né? Então, o que está vivo em mim e que não passou? O que eu não perdoei? Por que eu não perdoei? Será que isso hoje tem a mesma importância do que teve há 20 anos atrás? Será que hoje eu já não estou muito mais assim? Que besteira, que infantilidade, por que eu fui brigar por conta daquilo? Será que eu ainda permaneço adolescente que brigou com o namorado e que traz isso como uma mágoa profunda, né? Então, nós precisamos, ao ver isso, de perceber qual que é a minha real personalidade e não aquela que eu queria ter. Quem sou eu? Eu sou uma pessoa raivosa? Qualquer coisinha eu tenho raiva? Eu sou uma pessoa que guardo ressentimentos que 10 anos depois eu jogo na cara do outro? Eu sou pessoa que fica guardando mágoas? Eu sou uma pessoa que guarda arrependimentos? Ai, por que eu fui falar aquilo naquela hora? Até hoje eu tenho vergonha, eu não tenho nem coragem de olhar para fulano, né? Sou uma pessoa que guarda tristezas. Essa que é a minha personalidade real. Então eu preciso de cuidar dela, porque ela está ferida, né? Mas aí eu não posso me condenar, porque senão eu quebro essa barreira de proteção. Eu preciso de me compreender, assumir responsabilidades, mudar trajetórias. Aquilo que eu aprendi que não deu certo, eu preciso de mudar, né? Preciso de mudar, porque senão vai voltar, né? Então, eu não posso me condenar, eu fui orgulhosa naquela época. Sim, hoje eu sou menos. Aprendi com aquilo. Eu não posso me condenar, eu confiei demais em fulano. Sim, a gente às vezes é imaturo, inexperiente, né? Às vezes eu sou boa de cozinha, mas não sei lidar com carro, com mecânica. Cada um no seu quadrado. A gente não pode se cobrar demais. Nós não podemos ser os nossos algozes. Nós estamos aqui nos conhecendo para identificar o que nos afetou nessas situações. E nós precisamos de trabalhar na reinterpretação da situação. É ver como um novo olhar. Às vezes, por que a gente gosta de conversar com um amigo e pedir uma opinião? Né? Eu vou usar um vestido no casamento do meu filho. Vamos lá comigo, você vê se tá bom? Por quê? O olhar de fora, ele é criterioso, ele vê todos os ângulos, né? Então, nós precisamos, numa situação dessa, de olhar com o ângulo de fora, como se fôssemos, como se estivéssemos fora dessa situação. Interpretar ampliando o nosso olhar, mas ampliar o nosso olhar de amorosidade para conosco e para com o outro. Não é aquele olhar de algoz com a chibata na mão, não. Mas eu fui ridícula. Nossa, por que eu fui falar isso? Estou com vergonha. Nunca mais passo na porta daquela rua, daquela... Não é assim, gente. Então, nós precisamos de reinterpretar a situação, porque só reinterpretando é que eu vou conseguir fazer o meu planejamento bacana que vai nos atender de autoproteção. Senão, eu vou entrar pelo caminho da autopunição e da autossabotagem, fingindo que estou me protegendo. Fingindo para mim mesma. Entendeu? Então, como que eu faço, Bia, para mudar o foco mental? Primeiro, a gente precisa de mudar o ambiente, né? Então, às vezes eu preciso de lavar uma florzinha que seja artificial. Às vezes eu mudo as minhas plantinhas de lugar. Eu já mexi nessa energia. Às vezes eu colocar uma música bacana, uma música alegre, né? Porque tem gente que acha que só vai harmonizar o ambiente se tocar Beethoven ou Mozart, né?
Eu, por exemplo, não consigo limpar uma casa ouvindo Beethoven ou Mozart, mas eu posso escutar Roberto Carlos, que me alegra, né? Então, é isso, gente. É a gente mudar o nosso ambiente, deixar de ver notícias ruins e tal, e ficar o tempo inteiro vendo sobre terremotos, sobre enchentes, sobre assassinato. Não, vamos sair um pouquinho disso. Vamos fazer prece, sim, por esses irmãos, nessas provações coletivas, nessas provações horrorosas. Sim, ter empatia. Mas não ajuda a gente ficar ouvindo o dia inteiro a mesma notícia. Vamos colocar uma música alegre, vamos rir, né? Vamos, se não estou dando conta de rir, pelo menos assim, ficar vendo alguém que possa nos trazer uma perspicácia, um bom humor diferenciado, né? Aí mudar minhas atividades. Se todo dia eu faço a mesma coisa, eu viro um robô. Um dia eu tenho que comer mamão no café da manhã, outro dia mango, outro dia abacaxi, outro dia laranja, e assim mudar, né? A dieta bacana é aquela que tem diferentes ingredientes, né? Se eu comer arroz, feijão e carne de manhã, de tarde, de noite no café, vai me desequilibrar as taxas. Então tem que entrar uma proteína do leite, tem que entrar uma proteína da carne, do ovo, tem que entrar carboidrato, salada, frutas, doces, né? Então, de tudo um pouquinho. Mas aí, às vezes, eu tô tão chateada, que eu falo, vou dar 2 minutinhos. Aí eu pego a bolinha, vou lá pro quintal com a minha cachorrinha, fico jogando bolinha para ela, dou risada da cara dela, tal. Aí eu volto energizada. Agora, como é que eu quero mudar esse padrão mental, espiritual e físico se eu não faço nada para mudar? Se eu ficar numa única posição o dia inteiro, num único ambiente, ou se deixar, por exemplo, meu quarto escuro o tempo inteiro sem entrar luz, isso vai criar os miasmas negativos. E aí não adianta eu achar que devo me proteger do outro. Devo também, das relações abusivas e tudo mais. Mas eu também preciso de me proteger daquilo que eu gero e crio de negativo contra mim, de desamor, né? Então, os pensamentos negativos, tem uma autora que fala, gente, pensamentos negativos, eles são muitas vezes alimentados por nós, só por nós, entendeu? Então, o que, que a gente precisa? A gente tem que deixar pensamento negativo morrer de fome. Cada vez que eu penso aquele pensamento e me preocupo com ele, e ele se transforma uma presença na minha mente, eu estou alimentando ele. Quando ele chega e eu falo, não, eu vou brincar com a Babi, cachorrinha, agora, 5 minutinhos. Não, eu vou agora lavar meu rosto, vou trocar essa blusa que está suada, vou passar um batom. Então eu desfoquei, eu não alimentei. E se sempre eu tiver essa ânsia, de fazer algo para não alimentar meu pensamento negativo, eu vou treinando de uma forma bacana. Ah, mas eu estou com depressão, como é que eu faço isso? Não é fácil. Não diz que seria fácil, mas eu digo que é possível, né? Então, buscar, por exemplo, fazer a sua refeição, ao invés de ser no seu quarto, na cama, na mesa do quarto. Depois passa para a mesa da sala de jantar ou da cozinha, onde esteja, né? Então, a gente precisa de desviar a mente para outra coisa para não ficar alimentando esses pensamentos, né? Se o pensamento negativo está no trabalho, levanto, vou no banheiro, converso com alguém, compro um suquinho na lanchonete, volto, né? Se é na minha casa, se é o medo de dormir, eu preciso de focar em coisas diferentes, fazer a proteção do ambiente, né? Preciso de colocar, assistir algo que me traga leveza, orar, pedir proteção, confiar, né? Então,
eu preciso de limpar esse ambiente que eu vivo e tomar posse do meu ambiente. Então, aqui pode ser online meu atendimento, mas aqui é o meu set terapêutico. Então, aqui eu tomo posse, sabe? A energia é minha, eu tomo posse, eu escolho quem entra e quem sai, né? Eu preciso tomar posse do meu quarto de dormir, da minha cozinha, por mais que tenha alguém que vem me ajudar uma vez por semana na cozinha, lavando louça e tudo mais, a energia da cozinha me pertence. E se o outro deixa a negatividade, eu vou trabalhar para limpar aquilo ali. Dessa forma que eu falei para vocês. Mudar o foco mental, trazer alegria, sabe? Fazer coisas diferentes ali naquele ambiente, né? Então, eu não posso ficar abrigando espíritos mal intencionados, que tantas vezes estão rindo das nossas recaídas, das nossas dores, medos e dificuldades. Eu preciso de deixar junto de mim as falanges de Nossa Senhora, a energia de Jesus, o meu anjo da guarda, meus espíritos protetores, né? E por aí vai. Então, isso é uma necessidade para que haja uma autoproteção efetiva, né? Como é que eu vou fazer essa higienização fluídica de mim e do ambiente, né? Primeiro, eu preciso de respirar conscientemente, fazer aquela respiração em que eu busco na natureza como se eu estivesse trazendo assim um aroma de flores, né? A luz do sol entrando pelo nariz, penetrando, me ajudando, me iluminando. E soltando aquelas coisas que não devem ficar dentro de mim, né? Para onde não prejudique ninguém. E eu preciso de desimpregnar de mim objetos com energias complicadas, né? Objetos quebrados, muitas vezes objetos com aquela energia que a gente está ali guardando, mas que não tem a nossa cara. Eu posso doar para outra pessoa, né? Eu preciso de buscar recursos na minha vontade de mudar, no meu desejo de ser feliz. Buscar recursos como meu anjo da guarda. E assim, quando eu me sinto em paz, sinto que a luz chegou, uma harmonia, uma saúde, essa harmonia, essa paz nos objetos, no ambiente, em mim, aí minha autoproteção está ali, ó, circuito fechado, bem bacana mesmo, bem bacana, né? Ai, ai. Pois é. Então, tem uma pessoa chamada Regis Mesquita, que ele fala o seguinte: a compaixão é autodefesa, né? Então, quando eu preciso de ter um sentimento de compaixão por mim, eu preciso de entender as minhas dificuldades, de validar o quanto eu já evoluí, eu caminhei, o quanto eu tenho força para tanta coisa, né? Validar o outro, ter compaixão pelo outro também, porque aí é uma autodefesa. A serenidade é carinho consigo mesmo. Quer coisa melhor do que a gente estar sereno e em paz? Quando eu não estou recebendo este carinho, sabe? Então nós precisamos de resolver as pendências para que a paz se instale e que eu possa sentir essa serenidade. É um afago, é um carinho, é um colo espiritual que a gente está se dando. Paz na mente é criar condições para o pensamento racional e lógico. Regis Mesquita. Sim, por quê? Se eu não estou em paz, se eu estou com pensamentos compulsivos, né, obsessivos, o que acontece? Eu não encontro a paz, porque eu não sei pensar racionalmente. Então, se eu fico com medo de um leão entrar aqui na minha janela e começa, se o leão entrar, tá? Isso está sendo uma coisa obsessiva, mas tão fora da realidade, que aí eu preciso
de trazer a paz, de conversar comigo. Não tem leão aqui, a janela está fechada, ele não vai conseguir entrar pela janela, nem se tivesse. Então, aí, né, claro que eu estou dando para vocês exemplos assim, bem, né? Mas é isso. A compaixão é autodefesa, a serenidade é carinho consigo mesmo. Paz na mente é criar condições para o pensamento racional e lógico. Quando eu estou em paz, eu consigo trabalhar, eu consigo ser mãe com os meus filhos, eu consigo fazer os projetos que eu quero, eu consigo dormir, eu consigo ter lazer. Né? Bom, e por último, né? Cada um está onde se põe. Tá? Tanto no mundo interior quanto exterior. Se eu me coloco como vítima, eu vou ser vítima. Se eu me coloco como alguém que luta, eu vou ser um lutador. Se eu me coloco como fraco, eu vou para o lugar dos fracos. Se eu alimento as minhas crenças limitantes, eu vou estar ali naquele cantinho limitado. Então, cada um está onde se põe, tanto no meu mundo interno quanto no meu mundo externo. Por que nós falamos de autoproteção? Porque a autoproteção é nós nos posicionarmos mentalmente de forma mais efetiva a meu favor em tudo, a seu favor em tudo. Então, a autoproteção é estar trabalhando por mim, pela minha harmonia, pelo meu equilíbrio e tudo mais. Por quê? Eu estando assim mentalmente mais efetiva, eu consigo fazer coisas muito melhores para mim e para aqueles que me cercam. Eu espero que eu tenha conseguido passar essa reflexão para vocês, mas aí Emmanuel, né, só para fechar, ele fala que nós precisamos de gentileza, de compreensão, tolerância e respeito para conosco e para com os outros. Porque uma desatenção pequenina pode abrir as portas para desequilíbrios mentais, espirituais, energéticos, de sentimento e físicos, né? Então, Emmanuel, ele fala que o que fizermos ao outro, alguém fará por nós. Então, muitas vezes as agressões vibratórias que nós percebemos, que nós adquirimos, são à custa das nossas censuras, das nossas observações, a gente sendo crítico ao extremo, a gente não tendo empatia, a gente sendo orgulhoso, se achando inteligente, o outro burro, e por aí vai, né? Então, nós precisamos refletir nesses temas de autoproteção trazidos aqui hoje, como o Emmanuel falou, para que a gente se sinta nutrido, aquecido, né? E para que outros, né, estejam nos seus lugares também para se alimentarem, se agasalharem, e que cada um possa receber a medicação necessária da sua mente, do seu corpo, do seu pensamento, para que a gente consiga chegar bem próximo do mais feliz que é possível sermos nesta vida, né? Nas questões da alma, finalizo com Emmanuel. Igualmente, os reflexos da bondade e as respostas à simpatia hão de ser plantados por nós, se aspirarmos à paz em nós. Lembrando que bondade, simpatia, autocuidado, para que eu não permita que o outro, por inúmeras razões, possa me destruir, ou pelo menos tentar, seja o outro encarnado ou desencarnado. Por isso, a gente vai refletir e vamos nos autoprotegermos. Nesse momento, vamos fazer a nossa prece.
Pai amado, nós te agradecemos por esse momento de luz, por este momento em que nos sentimos abraçados pelo nosso anjo da guarda, protegidos por nossa Mãe Santíssima, e que a luz de Jesus possa envolver os nossos lares e a todos nós. Que possamos refletir sobre esse aprendizado, que possamos sempre buscarmos o auto-perdão, a autoconsciência, o autorrespeito, o auto-amor, que nós possamos ter a coragem e aprendermos a lidar com as nossas crenças limitantes, o nosso desamor, a nossa baixa autoestima, para que possamos conseguir nos libertarmos do nosso lado algoz de nós mesmos e que possamos trazer para junto de nós aquela mente equilibrada, o corpo, os pensamentos e sentimentos equilibrados, que nos protegem de inúmeras mazelas. Que sejamos, Jesus, abençoados pelo Senhor, que a nossa semana seja abençoada, as nossas decisões, as nossas posturas, que as nossas famílias e amigos encarnados e desencarnados sejam abençoados, Jesus. E assim finalizamos esse estudo de oração, com muita gratidão. Que assim seja. Obrigado, amigos. Quem gostou da reflexão de hoje, pode divulgar, compartilhe o vídeo, curta, dê like no nosso canal, a gente agradece. Se te ajudou e pode ajudar alguém, então pode retransmitir a mensagem. Eu agradeço a presença de todos. Quarta-feira, 20 horas, estaremos aqui juntinhos novamente. E sexta-feira, 18 horas, se Deus quiser. E como eu sempre brinco, Ele há de querer. Até a próxima. Até quarta, mais um estudo de oração. Muito obrigada. Que Deus nos abençoe.